Olá, pessoal, tudo bem? Bom, devido às dúvidas que surgiram durante a aula de hoje, eu achei melhor preparar um videozinho rápido sobre a questão dos gases, né, da teoria cinética dos gases que vocês levantaram, que ficaram com bastante dúvida. Então, esse vídeo ele vem para explicar essa teoria de uma maneira mais conceitual, sem tanta matemática, como está no outro vídeo, e espero que isso daí esclareça bastante as dúvidas de vocês. E aí, mais tarde, ainda hoje, né, a gente vai dar vai ter um horário aí para conversar, a gente vai falar disso no final da aula. Bom, então para começar aí a nossa conversa a respeito dos gases, é importante a gente lembrar da lei de Boyle, né, para os gases. A lei de Boyle, ela proporciona uma quantidade, ela diz que o volume de uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, como a equação diz, né, uma constante vezes 1 dividido pela pressão. Ou se a gente rearranjar isso daí, a gente tem que P vezes V sempre vai ser constante. E isso acaba refletindo nos gráficos que a gente pode observar medindo o volume em função da pressão aplicada. Ou seja, quanto maior a pressão que a gente aplica, nesse sentido, menor vai ser o volume. Ou seja, nós estamos comprimindo o gás. Ou uma outra maneira que a gente pode ver isso daí é que o volume, né, ele vai aumentar inversamente proporcional à pressão que está sendo aplicada em um determinado gás. E com isso a gente pode começar a explicar a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases, ela vai correlacionar o nível macroscópico, aquilo que a gente observa, na verdade, né? Ou seja, pressão, temperatura, volume, né, do gás, ou mesmo que a gente consiga medir a quantidade de matéria que tem nesse gás, o número de mols de gás, com aquilo que está ocorrendo no nível submicroscópico. Ou seja, um átomo ou uma molécula desse gás colidindo com a parede do frasco. Isso daí a gente consegue correlacionar através da termodinâmica estatística. Então essa correlação vai ter essas grandezas termodinâmicas que a gente falou, pressão, temperatura, volume, com grandezas mecânicas, com o impacto que isso daí tem na superfície do frasco, e isso vai exercer uma força que acaba sendo observada pela pressão. Então, para a gente conseguir correlacionar isso daí, é importante a gente lembrar que a termodinâmica estatística ela vai tratar de médias no final das contas. Então, a gente não vai estar falando aí sobre um único átomo colidindo na superfície do, do recipiente, mas sim da média dos átomos ou das moléculas que estão colidindo sobre essa superfície. Então, quais são as suposições básicas da teoria cinética dos gases? Que os gases são formados por um grande número de moléculas ou átomos em movimento aleatório constante. Isso é importante a gente lembrar que as moléculas de gás elas não têm uma direção e sentido igual sempre. Então, por isso que todas elas colidem na superfície do recipiente, né? E por isso que a pressão a gente pode considerar sendo igual em todo esse recipiente. O volume de molécula individual é desprezível comparado ao volume do recipiente, ou seja, elas estão muito separadas e elas não estão interagindo entre si. E isso leva à terceira suposição, que as forças intermoleculares são insignificantes, uma vez que elas não interagem entre si. Outra coisa que é importante de ser mencionada é que a energia pode ser transferida entre as partículas durante as colisões, ou seja, uma partícula pode colidir com a outra, né, e transferir energia, mas a energia média total ela é constante, ou seja, todas as colisões entre as moléculas e entre a partícula e a parede do recipiente é perfeitamente elástica. E a energia cinética média, denominada EK, é diretamente proporcional à temperatura. Tá? A gente não vai entrar em detalhes matemáticos aqui, mas a gente já consegue observar experimentalmente
que existe essa proporcionalidade direta entre a energia cinética média e a temperatura do seu sistema. E com isso, nós podemos utilizar as equações de Newton para descrever o movimento das moléculas e entender o comportamento macroscópico dos gases, né? Então, dessa maneira, fica muito mais fácil da gente conseguir entender esse comportamento. Então, a pressão nada mais é, no final das contas, do que a frequência e a força que as moléculas colidem na superfície do recipiente. Então, a lei de Boyle, ela já explica esse tipo de coisa, né? Então, se a gente pegar aí que a pressão vezes o volume é constante, o que acaba acontecendo é que a pressão ela vai refletir o número de moléculas que estão colidindo na superfície do seu recipiente. Então, para ter uma maior pressão, significa que tem mais moléculas colidindo, como passando daqui para cá, né? Então, a gente tem uma certa pressão aqui que é menor do que em A do que em B. Isso significa que a gente tem menos moléculas ou menos átomos colidindo na superfície do recipiente que a gente está usando. Isso acaba refletindo numa distribuição das velocidades moleculares. Ou seja, a gente não tem uma única velocidade para todas as moléculas, mas a gente acaba tendo distribuições diferentes. A gente tem aí vamos dizer, um espectro, né, ou várias velocidades, várias possibilidades de velocidade ocorrendo. Então, dentro de um mesmo recipiente, a gente pode ter moléculas, por exemplo, a 200 metros por segundo, e nesse mesmo recipiente a gente pode ter moléculas ou átomos trafegando a 1000 metros por segundo. O que é importante, o que a termodinâmica estatística nos diz? Que não é exclusivamente nem a 200 e nem exclusivamente a 1000 metros por segundo, mas que existe uma distribuição que a gente tem dessas velocidades. É essa distribuição que acaba mostrando para a gente a média geral daquilo que a gente tem dentro do recipiente. E é essa média que vai gerar para a gente a medida macroscópica, né? Então, aí, de acordo com isso daí, o James Maxwell encontrou uma equação matemática que descreve as velocidades moleculares de um gás, né? E essa equação ela é conhecida como lei da distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann. E essa equação particularmente é importante porque ela vai correlacionar, então, as medidas macroscópicas que a gente tem, por exemplo, de temperatura, né, com a distribuição da probabilidade de velocidade, que esse P aqui não é pressão, mas sim está marcado aqui embaixo, é a função de distribuição de probabilidade de velocidade. Ou seja, a gente consegue, através dessa equação, fazer consegue ter uma informação sem a necessidade de ficar medindo ponto a ponto ou velocidades diferentes. A gente vai ter uma distribuição de velocidades dentro do que temos de gás dentro de um recipiente. Então, aqui essa equação é interessante porque ela vai correlacionar, como eu disse anteriormente, a temperatura do gás, a constante dos gases, né, o R, e a massa molar do gás, né? E isso daí ele aparece tanto nessa parte da equação quanto nesta outra parte da equação. E aqui o V é o módulo da velocidade molecular. Então, o que isso daí pode trazer de consequência para a gente que é interessante? Isso daí vai explicar muitas coisas para a gente. Por exemplo, se a gente pegar e aplicar essa equação para o oxigênio, o que a gente observa é que a uma temperatura de 80 Kelvin, a gente tem uma distribuição como essa em marrom que está aqui na figura. Ou seja, uma distribuição mais estreita, né? Então a gente tem uma distribuição menor de velocidades, de tal maneira que a gente tem uma quantidade mais alta, uma maior quantidade de moléculas a uma velocidade média aqui de aproximadamente 200 metros por segundo, né? E com poucas moléculas, ou moléculas de oxigênio,
por exemplo, aqui em 500 metros por segundo. Isso se deve à diminuição da temperatura e, portanto, diminuir a velocidade média das moléculas dentro do seu recipiente. Se a gente aumenta a temperatura, isso daí acaba refletindo numa maior agitação dessas moléculas. E com isso a gente tem um espectro maior de velocidades. Né? Então, no caso aqui em 300 Kelvin, a gente tem uma maior variação dessas velocidades, uma maior quantidade de velocidades possíveis, digamos assim. Então, a gente vê que a largura dessa distribuição é maior, porém, não existem tantas moléculas com uma mesma velocidade. Então, a média passa de 200 a 400. Não vamos colocar assim o máximo dessa distribuição, não média, né? Desculpe. Em torno de 400 metros por segundo. Ou seja, na média, as moléculas de oxigênio elas estão trafegando a uma velocidade maior a 300 Kelvin, que é esperado, do que a 80 Kelvin. Então, desta maneira, a gente tem o efeito da temperatura nessa distribuição, como é previsto aqui pela presença da temperatura na própria equação da distribuição de probabilidade de velocidade. Tá? Isso também a gente pode ver essa mesma equação em função da massa molar, ou seja, dependendo da massa molar que você tem, você pode ter distribuições mais largas ou mais estreitas dessa distribuição. Então, se a gente pegar aqui o do oxigênio, a gente vê que ele tem uma distribuição menor da velocidade molecular, né, mais estreita, enquanto que a do hidrogênio ela é bem larga. Isso está relacionado também a uma questão de massa, né, no final das contas. É por isso que tem a relação com a massa molar. A gente consegue ter uma distribuição mais larga com massas menores. Né? Isso daí acaba tendo essa possibilidade. Tá? Então, é isso que aquela equação está nos dizendo. A teoria cinética dos gases, ela também trata da velocidade quadrática média das partículas. Tá? E isso daí ela também está relacionada com a temperatura. Então, aqui a gente vê que a velocidade quadrática média é diretamente proporcional à temperatura e também à massa molar do gás que você está utilizando. Então, aí também tem essa relação da teoria cinética da velocidade quadrática média, ou seja, a velocidade média que a gente tem através daqueles gráficos que a gente mostrou, ou através das probabilidades que foram apresentadas, para a correlação com a temperatura ou a massa molar. Muito bem, eu espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. Foi uma coisa muito mais qualitativa do que aquilo que é apresentado no vídeo que está à disposição de vocês na aula. E espero que essa explicação venha complementar aquilo que vocês viram no outro vídeo. Eu já deixei agendado com vocês o encontro hoje, tá? Às 16 horas na sala virtual da nossa turma, para a gente falar mais um pouquinho sobre esse tópico da disciplina, tá? Eu espero vocês lá. Até logo.